E fala aí, turma, uma ótima sexta-feira a todos. Sextou, mas o canal não para e a gente continua trazendo questões da prova teórica do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. E o nosso vídeo de hoje serão 2 simulados em um, tá? Nós vamos aí à nossa primeira prova com 20 questões e finalizando a gente vai à nossa próxima prova com mais 20 questões, totalizando aí 40 perguntas para vocês estarem treinando e verem como que vocês irão se sair nas questões, beleza? Não se esqueçam, no final, deixem o seu resultado aí nos comentários e nos digam de qual estado você está assistindo a esse vídeo. Combinado? Então bora lá, turma, sem perdermos tempo, papel e caneta na mão e vamos à nossa primeira questão. Identifique a alternativa correta de acordo com cada uma das placas na ordem correta. Letra A, animais, passagem obrigatória e ponte estreita. Letra B, animais, siga em frente e ponte móvel. Letra C, animais selvagens, passagem obrigatória e ponte estreita. E a letra D, animais selvagens, siga em frente e ponte móvel. Observem cada uma das placas e vejam qual é a alternativa correspondente com cada uma delas, beleza? Lembrando que tem que ser na ordem como está apresentada na questão. E bora lá, pessoal, a resposta certa aqui é a letra B de bola. A primeira placa, animais, a segunda, siga em frente e a terceira, ponte móvel, ok? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. Questão de número 2, turma, vejamos aí. Identifique as placas corretamente. Observem a primeira e a segunda placa e vamos às alternativas. Letra A, sinal de trânsito e sentido de retorno. Letra B, semáforo e interseção em círculo. Letra C, semáforo e sentido de circulação na rotatória. E letra D, sinalização de trânsito e sentido anti-horário. Qual é a resposta certa? Faço uma breve análise aí de vocês. E bora lá. A identificação das placas é a primeira placa é semáforo, ok? E a segunda placa é sentido de circulação na rotatória. Então, se essa aí foi a sua escolha, a letra C de casa, meus parabéns. Pergunta de número 3. O que ocorrerá ao condutor infrator quando cometer infrações de forma simultânea? Letra A. Será aplicada a penalidade referente apenas à infração de maior gravidade. Letra B. Serão aplicadas de forma cumulativa as respectivas penalidades. Letra C, será aplicada a penalidade referente à última infração registrada. E letra D, nenhuma das alternativas está correta. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá. O que ocorrerá ao condutor infrator quando cometer infrações de forma simultânea? E a resposta é letra B de bola. Serão aplicadas de forma cumulativa as respectivas penalidades, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Bora à próxima pergunta, pessoal. Vejamos a nossa próxima pergunta, a questão de número 4. A distância de frenagem depende principalmente, letra A, de velocidade, condições da via, pneus, freios e forma de frear. Letra B, idade do motorista. Letra C, tipo de combustível. E letra D, cor do veículo. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A distância de frenagem depende principalmente de... Resposta certa foi a letra A, velocidade, condições da via, pneus, freios e forma de frear.
E uma dica muito importante que eu deixei para vocês, já anote aí no seu caderno. Geralmente as alternativas maiores ou aquela mais completa de informação será a resposta certa, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 5, a seta deve ser acionada. Letra A, apenas após a manobra. Letra B, quando quiser educar outro condutor. Letra C, em toda mudança de faixa, conversão, entrada ou saída e ultrapassagem. E a letra D, só quando houver trânsito. Observem bem as alternativas e vejam qual é a resposta certa. E pessoal, cuidado com as pegadinhas, beleza? E vamos ver aí se vocês acertam essa pergunta. E se acertarem, deixem nos comentários, professor, eu acertei a pergunta de número 5. Combinado? Então vamos lá. A seta deve ser acionada. E qual é a resposta? É a letra C de casa, ok? Em toda mudança de faixa, conversão, entrada ou saída e ultrapassagem. E como eu expliquei para vocês na questão anterior sobre a dica da alternativa mais completa de informação, e geralmente são as alternativas maiores, beleza? Então fica aí a dica como reforço aí. E mais outra dica que eu deixo aí para vocês, cuidado com as palavrinhas apenas e com a palavrinha só. Em outras situações, em substituição da palavra só, pode vir a aparecer também a palavra somente. Então apareceu algumas dessas palavras, vocês já podem considerar a alternativa aí como armadilha. Reforçando, isso é 90% das vezes, não é sempre, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, pergunta de número 6. Área alagada na via. Letra A, acelere com o farol alto. Letra B, siga bem aproximado do outro veículo. Letra C, passe rápido para cortar a água. E letra D, não arrisque atravessar. Busque rota segura. Qual das alternativas é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma delas. E vamos ver aí se vocês acertaram. Área alagada na via. Qual é a resposta? É a letra D. Não arrisque atravessar. Busque rota segura. Beleza? Próxima pergunta, a questão de número 7. Acompanhe aí. De dia, em rodovia com chuva e neblina, a sequência correta é: letra A, reduzir velocidade, aumentar distância e usar farol baixo. Letra B, manter velocidade e ligar farol alto. Letra C, ligar apenas a luz alta e aumentar a velocidade. E letra D, frear bruscamente e parar na faixa. Qual é a resposta certa? Observem bem as alternativas. E vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. De dia, em rodovia com chuva e neblina, a sequência correta é... Qual é a resposta? É a letra A, reduzir velocidade, aumentar distância e usar farol baixo, beleza? Então se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Então aonde aí na alternativa diz que é para ligar o farol alto, considere como armadilha. Aonde diz que você deve aumentar a velocidade numa situação como essa, considere também como armadilha. E cuidado também com a palavrinha apenas, beleza? E aonde diz que você deve frear bruscamente, apareceu essas duas palavrinhas aí, frear bruscamente ou frear de forma brusca, podem considerar também como armadilha, beleza? Anote essas dicas aí no caderno de vocês. Bora à próxima pergunta. Questão de número 8, prestem bastante atenção. No entardecer, um carro trafega com para-brisa sujo e faróis apagados. A conduta segura é: letra A, manter como está para poupar o sistema de iluminação. Letra B, limpar o para-brisa e acender o farol baixo.
Letra C, ligar farol alto na cidade. E letra D, usar apenas luz de posição. Qual das alternativas é a resposta correta? E cuidado, mais uma vez aí, com as pegadinhas, beleza? Então observem bem. E vamos ver aí se vocês acertaram. No entardecer, um carro trafega com para-brisa sujo e faróis o quê? Apagados. A conduta segura é... Resposta certa é a letra B de bola. Limpar o para-brisa e acender o farol baixo, ok? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E vejam só, pessoal, se ao entardecer esse condutor que trafega com os faróis apagados, entende-se o quê? Que possivelmente esses faróis estão danificados. E eu já ensinei uma estratégia para os inscritos aqui do nosso canal. Não sei se vocês lembram, mas para você que é novo e que nos acompanham agora, já anote aí no seu caderno para você não vir esquecer. Quando se trata de equipamentos obrigatórios, a falta ou o defeito do mesmo sempre vai acarretar o quê? Uma infração grave, tá bom? Então, se o condutor não está utilizando o farol está apagado, possivelmente esse farol pode vir estar danificado. E se estiver danificado, ele estará cometendo infração grave. Agora, pessoal, se for constatado que ele só está circulando exatamente com o farol apagado, mas o farol dele estiver funcionando, já nesse caso, esse condutor estará cometendo uma infração média de acordo com o artigo 250 do CTB. E não se esqueçam também, já aproveite para anotar no caderno de vocês, sobre a utilização do farol alto. Não pode ser utilizado dentro da cidade. Então a letra C aí está como pegadinha. E lembrando a vocês que sobre a utilização do farol alto só pode ser usado fora das áreas urbanas, com exceção quando for cruzar com outro veículo que vem em sentido contrário. Aí você vai deixar de usar o farol alto e vai botar em farol baixo, para não dificultar a visão do condutor que vem em sentido contrário, beleza? Então vamos embora seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos a questão de número 9. O que separa o condutor cuidadoso do distraído? Letra A, pressa constante. Letra B, farol alto a qualquer hora. Letra C, atenção contínua e sem celular. E letra D, mudar de faixa sem seta. Qual das alternativas aí é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos à nossa verificação, pessoal. O que separa o condutor cuidadoso do distraído? E qual é a resposta? É a letra C de casa. Atenção contínua e sem celular, tá? Agora, no caso do condutor distraído, é a letra A, que diz pressa constante, letra B, farol alto a qualquer hora e letra D, mudar de faixa sem seta, beleza? E turma, cuidado com a palavrinha qualquer, tá? Onde 90% das vezes a gente também considera a alternativa como armadilha. Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 10, turma, diz o seguinte: por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça? Letra A, ele é item de proteção, não de conforto. Posição errada reduz eficácia. Letra B, porque quebra fácil. Letra C, porque atrapalha o som do carro. E letra D, porque aumenta consumo. Qual dessas alternativas aí é a resposta certa da nossa questão? Observem bem. E vamos lá. Por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça? Se a sua escolha foi a letra C e também a letra D e até mesmo a letra B,
Todas essas alternativas aí estão erradas, tá? Dormir apoiado no encosto de cabeça não é porque ele quebra fácil, não é porque atrapalha o som do carro e muito menos porque aumenta consumo. Eu achei essas alternativas aí absurdas, mas beleza. A resposta certa aí foi a letra A, que diz: ele é item de proteção, não de conforto. Posição errada, reduz eficácia. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E para quem está estudando as novas questões do aplicativo CNH do Brasil, que serão cobradas em todos os estados, tá bom? Puderam aí reparar que existem várias alternativas do tipo absurdas. E a gente já ensinou essa dica aqui no nosso canal, que é quando vocês pegam uma situação na questão e ao ler a alternativa, aquela alternativa não faz sentido algum, ela é ilógica, chega a ser até muito absurda. Então esses tipos de alternativas a gente já descarta já de cara, como é o caso dessa questão aí que a gente acabou de ver. A pergunta está querendo saber por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça. Gente, da onde a pessoa dormir apoiado no encosto de cabeça vai aumentar o consumo do veículo? Isso é um tipo de alternativa ilógica absurda. E de onde também vai atrapalhar o som do carro. Então vocês, quando lê as alternativas e observarem esses tipos de alternativas, vocês já podem eliminar já de cara, beleza? Bora seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 11 diz o seguinte: qual checklist rápido antes de iniciar a viagem está correto? Bora lá. Letra A, celular à mão, farol alto ligado e banco deitado. Letra B, espelhos, cintos, faróis, celular fora de uso e velocidade compatível. Letra C, som alto, janela aberta e marcha alta. E a letra D, sem cinto, olhar o celular no semáforo. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. Vamos ver se vocês acertam essa questão e acertando, comentem nos comentários: professor, eu acertei a questão de número 11, para me saber se você está realmente atento no nosso simulado. E vamos lá. Qual checklist rápido antes de iniciar a viagem está correto? E qual é, turma? É a letra B de bola, que é espelhos, cintos, faróis, celular fora de uso e velocidade compatível. E se essa foi a sua escolha, meus parabéns, beleza? Agora vejamos a nossa questão de número 12. Luiz decidiu não revisar o carro antes da viagem. Qual risco isso representa? Letra A, fica menos confortável. Letra B, pode sujar o carro. Letra C, gasta mais combustível. E letra D, falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? E aí, já decidiram a resposta de vocês? Então vamos lá. Luiz decidiu não revisar o carro antes da viagem. Qual risco isso representa? Resposta certa é a letra D de dado. Falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, agora a questão de número 13. É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus de transporte público? Letra A, não, é uma infração gravíssima e o condutor deve respeitar a sinalização. Letra B, sim, se for apenas por poucos metros para fazer uma conversão. Letra C, sim, se o trânsito nas outras faixas estiverem completamente parado. E letra D, sim, fora do horário de pico, quando não há muito ônibus circulando. E aí, turma, qual é a resposta certa? Observem as alternativas. E vamos ver aí se vocês acertaram. É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus de transporte público. Resposta é
Letra A, não, é uma infração gravíssima e o condutor deve respeitar a sinalização, beleza? Então foi essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo aí. Pergunta de número 14 diz o seguinte: na sinalização horizontal, qual é a função da linha de retenção? Letra A, separar faixas de tráfego que seguem em sentidos opostos. Letra B, mostrar o local limite onde o veículo deve parar antes de um semáforo ou placa pare. Letra C, delimitar a área onde os pedestres devem atravessar a rua. E letra D, indicar o local exato onde é permitido ultrapassar outro veículo. E aí, pessoal, qual será a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? E aí, qual é a resposta? E vamos ver aí se você acertou, hein? Na sinalização horizontal, qual é a função da linha de retenção? Resposta é letra B de bola. Mostrar o local limite onde o veículo deve parar antes de um semáforo ou placa pare, ok? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns, acertou a questão. Pergunta de número 15, turma. Ao dirigir em área rural e ver esta placa, o que o condutor deve prever? Letra A, possível entrada ou saída lenta de tratores. Letra B, alta velocidade no trecho. Letra C, presença de pedestres. E letra D, obras em pista. Observando a imagem da placa, pessoal, qual é a resposta certa? Vou nem demorar, que eu tenho certeza que você não teve dificuldade nenhuma para identificar qual foi a resposta correta. E vamos lá. Ao dirigir em área rural e ver esta placa, que tem um desenho aí de um trator, beleza? Com uma pessoa aí conduzindo o veículo. O que o condutor deve prever? Qual é a resposta? É a letra A, possível entrada ou saída lenta de tratores. Então é essa aí a resposta correta, que está relacionado com a placa apresentada aí na questão, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 16, mais uma questão de placas aí para vocês e prestem bastante atenção. Ao ver a placa 80 km por hora, o condutor deve entender que, prestem atenção pessoal, lá no aplicativo CNH do Brasil, eles não colocaram a placa, tá? Eu coloquei a placa aí só para ajudar a vocês. Então lembre-se que na prova de vocês podem não vir a aparecer a placa. Por isso que é importante vocês treinarem as imagens das placas e o nome de cada um delas. E fazendo a interpretação correta, vocês conseguem identificar a resposta. E vamos lá. Letra A é a velocidade mínima. Letra B é apenas uma recomendação. Letra C, essa é a velocidade máxima permitida para aquele trecho da via. E a letra D é a velocidade obrigatória. Qual é a resposta certa da nossa questão? E para você aí que sabe o nome da placa, fica fácil aí de responder. E bora lá. Ao ver a placa 80 km por hora, o condutor deve entender que qual é a resposta? É a letra C, pessoal. Essa é a velocidade máxima permitida para aquele trecho da via. E qual é o nome da placa? Velocidade máxima permitida, beleza? Por isso que eu falei, se você souber o nome da placa, fica fácil você compreender as alternativas e identificar qual é a resposta certa. Então, turma, não deixe de treinar o nosso simulado completo com várias questões de placas, para vocês estarem bem afiados para a prova de vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e no card aqui no final do nosso simulado. Só vocês clicarem para assistir lá no final da nossa prova, beleza? Bora à próxima pergunta. Agora a questão de número 17, mais uma questão de placa. Ao ver a placa com uma buzina cortada por uma faixa vermelha,
O condutor deve entender que essa foi mais uma questão que eles não colocaram a placa e eu novamente coloquei aí para ajudar a vocês, beleza? Bora lá, letra A, o uso da buzina é obrigatório. Letra B, só pode buzinar durante o dia. Letra C, deve buzinar para avisar pedestres. E letra D, é proibido usar buzina ou qualquer sinal sonoro no local. E qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá, voltando à pergunta. Ao ver a placa com uma buzina cortada por uma faixa vermelha, o condutor deve entender que resposta certa é a letra D de dado, turma. É proibido usar buzina ou qualquer sinal sonoro no local, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Lembrando a vocês que a identificação da placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Bora à próxima pergunta. Questão de número 18. Transportar uma criança sem o dispositivo de retenção adequado, por exemplo, bebê conforto, cadeirinha e etc. É uma infração de qual natureza? Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Ou letra D, média? Qual é a resposta certa da nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. E vamos ver aí se vocês acertaram. Transportar uma criança sem o dispositivo de retenção adequado é uma infração de qual natureza? É infração gravíssima. Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra A, tá? Como se trata de crianças, sobre a segurança de crianças, a infração será gravíssima. E só reforçando aí para vocês que essa informação está de acordo com o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. E lembre-se que além da infração, irá causar a retenção do veículo, beleza? Bora seguindo a nossa próxima questão. Próxima pergunta, turma, questão de número 19. Vejamos o que diz a nossa questão. Ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Letra A, somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração. Letra B, assim que avistar a placa indicando a saída. Letra C, ainda na pista principal, antes de entrar na faixa de desaceleração. E a letra D, apenas no final da faixa de desaceleração, freando bruscamente. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção e cuidado aí com as pegadinhas, beleza? E vamos lá, retornando à pergunta. Ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Olha só, vou repetir aí para vocês, hein? Quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Qual é a resposta? É a letra A, somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração, ok? Então, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns, acertou a questão. Então vejam, pessoal, que a letra B, que diz assim que avistar a placa indicando a saída, que está dizendo que é para você já reduzir a velocidade, e vejam que o condutor está em uma rodovia e de maneira nenhuma ele pode vir fazer isso, pois fazendo isso pode provocar um acidente de trânsito. A letra C também, que diz ainda na pista principal, antes de entrar na faixa de desaceleração. Essa conduta está errada também, tá? Ele vai desacelerar, como a gente viu na letra A, quando ele entrar completamente na faixa de desaceleração. Aí sim que ele vai diminuir a velocidade. E a letra D, que diz apenas no final da faixa de desaceleração,
freando bruscamente, essa conduta também é inadequada, podendo aí provocar um sinistro de trânsito. E cuidado que eu já expliquei para vocês com essa frasezinha aí, tá? Quando se fala em frear bruscamente, que vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 20 diz o seguinte, acompanhe aí. Em lombada sem sinalização, você deve: letra A, reduzir a velocidade, letra B, acelerar, letra C, manter velocidade e letra D, parar imediatamente de forma brusca. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, em lombada sem sinalização, você deve o quê? A resposta é letra A, tá? Reduzir a velocidade. E pessoal, lembrando aí, ó, cuidado com a palavra brusca, tá? Ainda mais quando se refere em frear ou parar de forma brusca. Então fiquem ligados aí quanto a isso. E vamos aí, turma, nossa segunda prova com 20 questões do nosso vídeo de hoje. Qual a identificação das placas abaixo, respectivamente, ou seja, na ordem como está apresentada na questão, beleza? Bora lá, letra A, estacionamento, parada obrigatória e proibido parar. Letra B, estacionamento, proibido trânsito de veículo escolar e proibido trânsito de veículos em geral. Letra C, estacionamento rotativo, proibido estacionar e proibido parar e estacionar. E a letra D, estacionamento regulamentado, proibido estacionar e proibido parar e estacionar. Qual é a resposta certa da nossa questão? Faço uma breve análise de vocês. E vamos lá, turma. A identificação de cada uma dessas placas é a primeira placa, estacionamento regulamentado, a segunda, proibido estacionar e a terceira, proibido parar e estacionar. Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 2, turma, diz o seguinte: o que caracteriza uma infração de natureza grave? Letra A, apenas multa. Letra B, multa e 3 pontos. Letra C, multa e 5 pontos. E letra D, multa e 7 pontos. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se vocês acertaram o que caracteriza uma infração de natureza grave. E a resposta certa é a letra C de casa, multa e 5 pontos. Então é essa aí a resposta correta. E para você que não sabe a pontuação de cada uma das infrações, já anote aí no seu caderno, beleza? Infração leve, turma, corresponde a 3 pontos, ok? Infração média corresponde a 4 pontos. Infração grave, como a gente acabou de ver, corresponde a 5 pontos. E a infração de natureza gravíssima corresponde a 7 pontos, ok? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, agora a questão de número 3, prestem bastante atenção. Em caso de acidente sem vítimas, o condutor deve, letra A, abandonar o local. Letra B, esperar a polícia. Letra C, remover o veículo, se não houver risco. E letra D, deixar o veículo na posição original. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí, turma. Em caso de acidente sem vítimas, olha a palavra-chave da questão. E se você não prestar atenção, você cai aí na pegadinha, tá? Então, em caso de acidente sem vítimas, o condutor deve o quê? Remover o veículo se não houver risco, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra C de casa. Então, lembre-se que em casos de acidentes,
com vítimas. Já nesse caso, não pode remover o veículo do lugar, ok? Então prestem bastante atenção aí nesse pequeno detalhe para vocês não virem cair em pegadinha. Bora à próxima pergunta. Questão de número 4, pessoal. O condutor deve reduzir a velocidade quando? Letra A, o combustível estiver acabando. Letra B, houver iluminação pública. Letra C, a visibilidade estiver reduzida. E letra D, estiver atrasado. Qual é a resposta certa? Vejam bem a questão e as alternativas. E vamos ver se vocês acertaram. O condutor deve reduzir a velocidade quando? Resposta certa é a letra C de casa. A visibilidade estiver reduzida. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão, ok? Vamos lá, pessoal. Agora vejamos aí o que diz a nossa questão de número 5. Dirigir com os faróis apagados à noite é infração. Letra A, leve. Letra B, média. Letra C, grave. E letra D, gravíssima. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. Dirigir com os faróis apagados. Olha a palavra-chave da questão. À noite é infração média. Isso aí. Então, resposta certa aí foi a letra B de bola. Lembrando a vocês que para ser infração grave, tem que ser constatado que o farol está queimado, o que muda a penalidade, que deixa de ser infração média e passa a ser infração grave. E eu lembro bem que eu expliquei para o pessoal na prova anterior, que foi a prova de número 19. Então, para você que não assistiu, assista lá depois para você também pegar outras dicas e informações úteis que foi passada durante o simulado, beleza? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 6. É obrigatório dar passagem a veículos de emergência quando? Letra A, estiverem com sirene ligada apenas. Letra B, estiverem com luz vermelha ligada apenas. Letra C, estiverem com sirene e luz vermelha acionadas. E letra D, sempre mesmo desligados. Qual é a resposta certa da nossa questão? E tomem bastante cuidado com as pegadinhas aí, beleza? E para você não vir cair em pegadinhas aí na sua prova, pode ficar tranquilo que a gente vai mostrar cada uma delas. E com o passar dos dias, vocês treinando aqui no nosso canal, vocês irão ver como vai ser fácil vocês conseguirem solucionar cada uma das perguntas e vocês chegarem bastante afiados na prova teórica de vocês aí no Detran do seu estado. E bora lá! É obrigatório dar passagem a veículos de emergência quando? E qual é a resposta? É a letra C de casa. Estiverem com sirene e luz vermelha acionadas, tá? Lembre-se disso. Eles têm que estar acionadas. Então é essa aí a palavra-chave da questão, tá? Da resposta correta. E turma, tome bastante cuidado com a palavrinha apenas, pois geralmente a gente considera esses tipos de alternativas como armadilha. Então, sabendo disso, vocês já eliminariam a letra A e a letra B e também eliminariam a letra D, que apresenta a palavrinha sempre, que é mais uma palavrinha que a gente considera alternativa como armadilha, beleza? Então tomem bastante cuidado com essas pegadinhas aí. Bora seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 7, pessoal. A placa abaixo nos mostra. Letra A existência de obras à frente. Letra B, que a pista está sendo dividida pela presença de canteiro central, mantendo o fluxo de tráfego no mesmo sentido. Letra C, que a pista está sendo dividida pela presença de canteiro central,
mantendo o fluxo de veículos em sentidos contrários. E letra D, o alargamento da pista ao centro. Qual é a resposta certa da nossa questão? E mais uma vez aí, turma, prestem bastante atenção para vocês não virem cair em pegadinha. Então prestem bastante atenção na imagem da placa e vejam qual é a resposta certa. E bora lá fazendo a nossa verificação. A placa abaixo nos mostra o quê? Que a pista está sendo dividida pela presença de canteiro central. Olha o canteiro central aí na parte superior da placa, mantendo o fluxo de tráfego. Aí eu pergunto a vocês, é no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Qual foi a decisão aí de vocês? Se você escolheu a letra B como correta, meus parabéns, acertou a questão, tá? Mantendo o fluxo de tráfego no mesmo sentido. Olha só as duas setinhas, pessoal. Elas estão viradas para o mesmo lado. Então isso nos mostra o quê? Que ele está mantendo o fluxo de tráfego no mesmo sentido e não em sentidos contrários. Por essa razão que a resposta certa aí foi a letra B de bola. Agora, falar sobre a existência de obras à frente é pegadinha. E letra D, o alargamento da pista ao centro, também é pegadinha, pois não existe essa placa alargamento da pista ao centro, beleza? Bora à próxima questão. Pergunta de número 8, prestem bastante a atenção. O condutor deve manter atenção redobrada ao dirigir. Letra A, apenas à noite. Letra B, somente em rodovias. Letra C, em qualquer condição de tráfego. E letra D, apenas em dias de chuva. Qual é a resposta certa? Observem bem cada uma das alternativas. Vejamos aí se vocês estão bem espertos, hein? E vamos lá à nossa verificação. O condutor deve manter atenção redobrada ao dirigir. E aí vocês me perguntam, professor, qual é a resposta certa? Se na letra A tem a palavra apenas, na letra B tem a palavra somente, na letra C tem a palavra qualquer e também na letra D tem a palavra apenas. Cada uma dessas palavrinhas aí a gente considera como armadilha 90% das vezes. E como resolver isso aí? Você vai ler cada uma das alternativas fazendo uma pergunta. Vamos lá. O condutor deve manter atenção redobrada ao dirigir apenas à noite? Com certeza que não. Então a gente já pode eliminar a letra A. Letra B, voltando à pergunta de novo. O condutor deve manter a atenção redobrada ao dirigir somente em rodovias? É claro que não. Então a gente também elimina a letra B. A próxima alternativa. O condutor deve manter a atenção redobrada ao dirigir em qualquer condição de tráfego, ou seja, está englobando qualquer tipo de situação, seja à noite ou durante o dia, em situações de chuva, neblina e até mesmo em cerração. Então, com certeza, a resposta certa aí é a letra C de casa. Pois sim, o condutor deve manter a atenção redobrada ao dirigir em qualquer condição de tráfego. Agora, só para a gente concluir, o condutor deve manter a atenção redobrada apenas em dias de chuva? É óbvio que não. Então, sabendo disso, vocês já eliminaram aí letra A, B e D, confirmando aí, pessoal, a letra C como correta, beleza? Então, quando vocês forem analisar as alternativas, prestem bastante a atenção e façam esse teste aí, como eu acabei de fazer com vocês, relendo a questão e fazendo a pergunta na alternativa. E aí vocês param, pensam e vê aí qual é a resposta certa. E a dica estratégica que eu deixo para vocês, resumindo o que vocês acabaram de ver aí na minha explicação,
é a seguinte: quando vocês pegam algumas alternativas que elas focam apenas em uma única solução, e aí vocês se deparam com uma alternativa que engloba todas as soluções ao mesmo tempo, como foi no caso aí da letra C de casa, vai nessa alternativa que ela será a resposta certa, beleza? Bora seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos aí, turma, o que diz a nossa questão de número 9. Prestem bastante atenção. A responsabilidade pela segurança no trânsito é: letra A, apenas do motorista; letra B, apenas dos pedestres; letra C, apenas das autoridades; e letra D, de todos os usuários da via. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vou dar mais alguns segundos aí para vocês. E vamos ver se vocês já estão bem espertos, hein? E olha só, pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior e vocês vão dar a resposta de vocês aí. A responsabilidade pela segurança no trânsito é apenas do motorista. Pare e pensa e responda aí para você. A responsabilidade pela segurança no trânsito é apenas dos pedestres. Pare e pensa. A responsabilidade pela segurança no trânsito é apenas das autoridades. Ou a letra D. A responsabilidade pela segurança no trânsito é de todos os usuários da via. E aí? Parou, pensou, decidiu qual foi a sua resposta? E vamos lá, a resposta certa aí foi a letra D, que engloba a todos. Não foi a explicação que eu dei na questão anterior. E essa foi a dica estratégica. Então pegue essa dica aí, tá? Então, para quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima questão. Vejamos agora o que diz a nossa questão de número 10. Acompanhe aí. A faixa da esquerda em vias de múltiplas faixas serve para: letra A, veículos lentos; letra B, estacionamento; letra C, ultrapassagens; ou a letra D, conversões. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertam e vamos à nossa verificação. A faixa da esquerda, olha a palavra-chave da nossa questão, em vias de múltiplas faixas, e são faixas no mesmo sentido, tá? Serve para o quê? Para as ultrapassagens, isso aí. Então, se a sua escolha foi a letra C de casa, meus parabéns. E só reforçando aí para vocês, não se esqueçam que a faixa da esquerda, além dela ser destinada para se fazer as ultrapassagens, ela também é destinada aos veículos que desenvolvem maior velocidade. E não se esqueçam que agora a faixa da direita ou mais à direita é destinada aos veículos mais lentos ou também aos veículos de maior porte, ok? Então bora lá, seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 11, questão de placa sem placa. Então prestem bastante atenção na leitura. Placa circular com borda vermelha indica: letra A, advertência; letra B, regulamentação; letra C, atrativos turísticos; e letra D, serviços auxiliares. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção e vamos ver aí se vocês acertaram. Placa circular com borda vermelha é qual tipo de placa, turma? É uma placa de regulamentação, ok? Então a resposta certa aí foi a letra B de bola. Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 12. Transporte de crianças exige: letra A, apenas cinto; letra B, cadeirinha adequada; letra C, autorização; e letra D, banco dianteiro. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? Observem bem. E vamos lá, turma. Transporte de crianças exige o quê?
cadeirinha adequada, beleza? O que pode ser um bebê conforto, a cadeira de segurança ou um assento de elevação e até mesmo o cinto de segurança. O que vai determinar o tipo de assento para cada criança será a sua idade e peso, ok? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. Bora à próxima pergunta. Vamos lá, turma. Questão de número 13. Ao se aproximar de um cruzamento com sinalização de dê a preferência, o condutor deve, letra A, parar obrigatoriamente. Letra B, apenas reduzir a velocidade. Letra C, parar se houver veículos na via transversal. E a letra D, avançar lentamente. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Ao se aproximar de um cruzamento com sinalização de dê a preferência, o condutor deve o quê? Parar se houver veículos na via transversal, ok? Então, se a sua escolha foi a letra C de casa, meus parabéns, acertou a questão. Então vejam que as demais alternativas aí estão apenas como pegadinha. A letra A diz parar obrigatoriamente. Não necessariamente você deve parar obrigatoriamente, mas você precisa reduzir a velocidade e, se necessário, parar o veículo, dando preferência para quem já está na via transversal, como foi aí a resposta da letra C de casa. Então a letra B também a gente considera como pegadinha, apenas reduzir a velocidade, tá? E avançar lentamente, de maneira nenhuma, tá? Vocês precisam estar bastante atentos no fluxo da via transversal. Se tem veículos, não saia avançando, por mais que seja lentamente, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos aí o que diz a nossa questão de número 14. A ultrapassagem em pista simples é proibida quando, letra A velocidade permitida for superior a 60 km por hora. Letra B, o veículo à frente estiver em baixa velocidade. Letra C, a sinalização horizontal indicar faixa contínua. E a letra D, a via estiver molhada. Qual é a resposta certa? Observem bem as alternativas. E vamos lá, turma. A ultrapassagem em pista simples é proibida quando? Resposta certa é a letra C de casa. A sinalização horizontal indicar faixa contínua. Então, para permitir a ultrapassagem em pista simples, lembre-se que a faixa tem que ser seccionada ou pontilhada, tá? Se for contínua, de maneira nenhuma, não pode fazer ultrapassagem. Pergunta de número 15, turma, diz o seguinte: o uso do farol alto é proibido. Letra A, em rodovias. Letra B, em vias sem iluminação. Letra C, ao cruzar ou seguir veículo à frente. E letra D, durante chuva intensa. Qual é a resposta certa? Observem as alternativas. Vamos ver se vocês estão ligados nos nossos simulados e nas explicações que a gente tem passado aí durante toda a semana. E bora aí a nossa verificação. O uso do farol alto é proibido em qual situação, turma? Ao cruzar ou seguir veículo à frente, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra C de casa. Bora à próxima pergunta. Questão de número 16 diz o seguinte: o condutor deve reduzir a velocidade ao aproximar-se de, letra A, trecho urbano conhecido, letra B, interseções e locais com grande movimentação, letra C, via sinalizada e letra D, trecho reto. Qual é a resposta certa? Observem cada uma das alternativas.
E vejamos aí se vocês acertaram. O condutor deve reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseções e locais com grande movimentação. Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns, acertou a questão. Próxima pergunta, questão de número 17. O excesso de velocidade torna-se infração gravíssima quando: letra A, ultrapassa 10% do limite. Letra B, ultrapassa 20% do limite. Letra C, ultrapassa 50% do limite. Ou a letra D, qualquer excesso. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? Observem bem. E vejamos aí se vocês fizeram a escolha correta. O excesso de velocidade torna-se infração gravíssima quando ultrapassa 50% do limite, ok? Então a resposta certa aí foi a letra C de casa. Pergunta de número 18. A condução defensiva pressupõe: letra A, dirigir rápido para sair do risco. Letra B, confiar nos outros condutores. Letra C, antecipar situações perigosas. Ou a letra D, usar buzina com frequência. Qual é a resposta certa? Observem cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. A condução defensiva pressupõe o quê? Antecipar situações perigosas. Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra C de casa. Agora vejamos aí o que diz a nossa questão de número 19. Em descidas longas, o condutor deve: letra A, usar ponto morto. Letra B, frear constantemente. Letra C, utilizar o freio motor. E letra D, acelerar. Qual é a resposta correta? Observem as alternativas e vamos ver aí se vocês acertaram. Em descidas longas, o condutor deve o que, turma? Utilizar o freio motor. Então, se a sua escolha foi a letra C de casa, meus parabéns. E como se utiliza o freio motor em uma descida? É muito simples. Você vai manter o carro engatado, tá? Com a marcha reduzida e o motor irá atuar como um freio. E ele terá o papel ali prioritário para segurar o veículo e controlando ali a velocidade. E em descidas, pessoal, não é recomendável descer com o veículo desligado ou em ponto morto, pois isso aí pode te atrapalhar na hora de você pisar ali no freio e o freio não vir funcionar e com isso aumentar a chance grandemente de provocar um sinistro de trânsito, beleza? Agora essa é pra gente finalizar, tá? Nossa segunda prova do nosso vídeo de hoje, completando aí as 40 questões. Vamos lá. É permitido levar passageiros na caçamba de uma caminhonete? Letra A, sim, se todos os passageiros estiverem sentados e segurando firmemente. Letra B, não, pois oferece alto risco de queda e lesões graves, além de ser uma infração gravíssima. Letra C, apenas em áreas rurais onde não há fiscalização. E letra D, sim, desde que seja em baixa velocidade e em trajetos curtos. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. É permitido levar passageiros na caçamba de uma caminhonete? E a resposta é letra B de bola, turma. Não, pois oferece alto risco de queda e lesões graves, além de ser uma infração gravíssima. E essa informação está de acordo com o artigo 230 do CTB, beleza? Então foi essa aí a resposta certa da nossa questão, a letra B de bola. E aí, turma, qual foi o resultado de vocês dessas
40 questões, tá? 2 provas de 20 questões. Não se esqueçam de deixar aí o seu resultado nos comentários e nos diga também de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? Se você está precisando fazer alguma revisão de alguma matéria específica, por exemplo, placas de sinalização, mecânica básica, direção defensiva e primeiros socorros, já acesse a nossa playlist que vai estar em algum lugar nessa tela aí disponível para você. É só você acessar e procurar lá um simulado específico que você precisa, é só clicar e assistir. E desejo a todos vocês uma excelente prova para quem já está aí com a sua prova teórica marcada já para hoje, beleza? Então, turma, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Forte abraço e fiquem todos com Deus.